Boa tarde, eu sou a Fernanda Castro, estamos recebendo para o Casa de Memórias da Casa de Jornalista, hoje o jornalista Olímpio Coutinho. Obrigada, Olímpio, é um prazer recebê-lo aqui para contar da sua trajetória no jornalismo. E eu queria que você começasse falando lá da sua infância, da adolescência em Ubá. Pois não, eu que agradeço pela honra mesmo de estar participando desse projeto tão bonito da Casa de Jornalista. Bom, eu nasci em Ubá em 1940 e desde pequeno alimentava muito esse desejo de escrever. Já aos 12 anos eu escrevia trova, depois até publiquei livros e tal, e gostava de escrever textos, já pensando em me formar em jornalismo ou direito. Havia uma dúvida. Aos 17 anos eu saí de Ubá e fui trabalhar em banco, aqui em Belo Horizonte, no Banco Minas Gerais, onde fiquei durante 1 ano e meio, mais ou menos. Quando eu passei no vestibular, eu cometi a imprudência de falar que a minha intenção era ser jornalista e não bancário, e por causa disso eu fui demitido. Porque o banco alegou que estava investindo em mim e o investimento não ia se perder. Talvez foi uma das coisas que aconteceram melhor na minha vida, porque aí eu tive que antecipar a minha atividade jornalística. Te ajudou na decisão, né? Mesmo antes de formar na Fafiche, formei em final de 64, eu procurei jornais, igual menino, fui na Alterosa, fui no O Diário, fui na Folha de Minas, que funcionava naquele prédio da Feira de Amostra, onde é a rodoviária hoje. Sim. E consegui as oportunidades de trabalhar durante algum tempo como estagiário. No O Diário, com o professor José Mendonça, Adival Coelho, depois lá na Folha de Minas, cheguei até a fazer uma coluna lá, em Dia com a Política, junto com Gastão Franco. E continuei estudando, fazendo meu curso. Mais tarde, eu tive a oportunidade, através de indicação de amigo, para fazer um estágio na última hora. Comecei, obviamente, trabalhando de graça ao lado de feras, né, como Paulo César Paduani, o Gancho, que tinha apelido de Gancho, o Enio Fonseca e vários outros que me ensinaram muito. Sim. Nesse período, eu fui designado para cobrir a Assembleia, que era na Cotamóis. Era uma época, estou falando de 64, fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março de 64, que se falava muito do impeachment do Jango. E, como todos sabem, a Última Hora era um jornal de esquerda. Sim. E era forte, muito lido nas faculdades, muito consultado. Eu acho até que chegaram uma época até a achar que quem trabalhava lá ou lia era comunista, subversivo. Porque era uma perseguição com jornalistas muito forte. A Última Hora era bem visada. Mas, mesmo assim, nós continuamos trabalhando e tal. Num desses dias, aliás, o dia 12 de março de 64, poucos dias antes, né? Eu, saindo da Assembleia, eu encontrei com o Silval Bambirra, o deputado estadual Silval Bambirra, que na época era presidente do Comando Geral dos Trabalhadores de Seção de Minas Gerais. O Jango tinha feito um comício, famoso comício da Central, lá no Rio, e ele tinha anunciado reformas profundas, reforma agrária e outras coisas que incomodaram ainda mais os latifundiários, os poderosos, que eram justamente a bancada que queria o impeachment do Jango. Aí que houve, achamos que era Jango comunista e tal, havia uma polarização de contra comunista perigoso, não sei o quê, tá bom. Aí eu saí de lá, levei a Última Hora pertinho, na edifício Joaquim de Paula, mostrei para o Enio Fonseca, o Enio falou ali, escreve a matéria rápido. Falei com ele que eu tinha conversado. Não escreve a matéria rápido, porque já está na hora de fechamento. Aí eu lembro que eu escrevi rapidinho a matéria, porque já quase 6 horas da tarde, e a matéria foi enviada para o Rio. Veja bem, tinha 3, 4 dias que eu tinha sido contratado. No dia seguinte,
me surpreendo com essa manchete. Pego a última hora e está lá. Operários esmagarão tentativa de golpe. Bambirra divulga medidas de prevenção contra impeachment. Essa edição é do dia 13 de março de 64. Sim. 18 de março de 64. E o golpe foi 30. Praticamente, bom, eu não sei, mas de vez em quando eu penso que até essa matéria, que teve uma repercussão nacional, talvez tenha até acelerado o golpe. Porque já no dia 31, eles fecharam a última. No dia 31 aconteceu o golpe. E né? você, um foca, com poucos dias no jornal, emplacou uma manchete que abriu o jornal. Começou com o pé direito. O fenomenal para mim, que era não tinha formado ainda, eu formei no final de 64, foi que com 2 anos e meio de curso de jornalismo, eu já consegui uma manchete nacional da Última Hora, porque a Última Hora tinha a edição nacional, que era no Rio, tinha sucursais em Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Santos também, parece, eram 11. E teve uma repercussão danada, uma matéria dessa, Operários Magarão, tentativa de golpe, Bambirra divulga a prevenção dos trabalhadores e tal. Quer dizer, parece que antecipou um pouco o golpe, dia 31 acabou. Eu tinha sido contratado pela Última Hora no dia 13 de março de 64. E no dia 17 de abril eu fui demitido, porque fecharam a Última Hora. Justamente, como eu te falei, era um dos jornais mais visados. Quando teve o golpe, a Última Hora acabou. Sim. Bom, nesse período, em que, do dia 1º de abril até o dia 17 de abril, quando eu fui demitido, foi uma época de atividade imensa de jornalismo. Curiosamente, apesar do sufoco, do medo, de certa forma... Censura, da repressão? Da repressão, pô. Os cavalos da PM, os soldados com baioneta, com cacetete, e nós correndo na rua, eu ia cobrir. É muito fácil ficar lá na sobreloja do edifício, assistindo e anotando, mas eu ia lá por meio, com a carteirinha de jornalista da Última Hora. E bomba de gás lacrimogênea, gás correndo, escondendo. Teve uma vez que nós subimos aquele edifício da Lavourinha, o gás lacrimogênea acompanhou a gente até o 25º andar, porque aquele negócio arde demais, né? E muitas vezes eu escondia, às vezes, um estudante lá na pensão onde é que eu morava, porque eu entrevistava também o pessoal da UEE, da UNE, Sim. do diretório acadêmico, da UEE, entrevistava os estudantes, principalmente de Direito e Ciências Econômicas. Bom, passou o período, houve também, nós já tomávamos conhecimento, e colegas nossos que às vezes eram presos, e a gente tinha que ir lá no DOP, tentar alguma coisa. Ficavam sabendo daquela época terrível, da repressão. Sim. E das torturas, né? Sim. Começou com o Santos de Chamba, aquele terror que até hoje eu não consigo entender, que ainda tem gente que defende um governo que exerceu a tortura, a prisão sem direito de defesa, então não dá para entender. Você viveu Mas era ditadura bem próximo militar. E prendia as pessoas sem nenhum... Prendia porque achava que era por denúncia, os tais dedos duros, né? Sim. E muitos inocentes foram presos, baseado apenas em informações de outros, talvez até inimigos pessoais. Aproveitava fulano de tal, tem reunião, fulano de tal é comunista, não sei o quê. Então, houve muita injustiça, eu não preciso nem falar que os livros estão aí. Sim. Todo mundo já sabe que foi uma época de terror. Felizmente. E você, então, viveu muito de perto, né, com colegas, Você essa vê com um pouco, eu não tinha nem imprensa. formado e já estava no olho do furacão, né? No olho do furacão. E aí, logo depois, eu comecei a vender livro, que eu fazia lá em Ubá também.
Você teve, então, que ficar um período afastado do jornalismo. Eu comecei a fazer também alguns jornais para entidades. Logo depois, aí eu voltei à última... O Gonçalo Coelho, uma vez, me perguntou, eu tinha feito uma matéria sobre a morte do Arrigo Barroso, que eu já tinha feito antes, quando fez 1 ano, 2 anos da morte dele, que foi em novembro de 64. Eu fiz uma matéria e levei para o Gonçalo. O Gonçalo era diretor-geral do Estado de Minas, editor-geral do Estado de Minas. Aí ele pegou e falou assim, olha, o que você está fazendo? Eu tinha sido aluno dele. Ele falou, nada, estou mexendo com essa empresa aí de venda de livro e disco. Você não quer trabalhar aqui? Não foi? É claro que eu quero. Aí eu comecei a trabalhar no Estado de Minas, mas já em 79. Sim. E fiquei até 2003, são 37 anos ou 38 que eu trabalhei no Estado de Minas. Foi experiência em jornal impresso no Estado de Minas. Goiás e tal. Sim. E lá no Estado de Minas eu comecei a cobrir essa área estudantil, depois fui para a área de saúde. Nesse período eu acabei recebendo convite para ser assessor de imprensa da Associação Médica. Depois fui trabalhar na FEMIG, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Assessorei uns tempos o Clóvis Salgado na Secretaria de Saúde e o Zé Maria Alckmin na Secretaria de Educação. Mais tarde, o João Pinto Ribeiro na Secretaria do Trabalho. Eu achava tempo para tudo isso. Casado com 2 meninos pequenos, tinha que me virar mesmo. E trabalhei na consultores técnicos de comunicação também. E continuei cobrindo mais a área médica. A área médica, que é a sua grande... Fiz muita matéria sobre desnutrição. Lembro que uma vez, inclusive, já durante a época da ditadura, que eu escrevi um editorial sobre desnutrição na América Latina, baseado no médico que eu tinha entrevistado, um médico mexicano, chamava Cravioto, e ele me falou da fome, da mortalidade infantil na América Latina. E eu dei o título de fome. Eu lembro que o Estado de Minas, às vezes por cuidado qualquer, trocou a palavra fome por desnutrição, mas publicou o editorial. O editorial era um pouco, vamos dizer, meio de esquerda, vou chamar assim, naquela época, porque falava de fome, né? A fome era uma palavra considerada... pesada, né? Pesada. Bom, aí eu saí do jornal, fui mandado embora em 2003, resolvi, através de um amigo, o Xerém, eu consegui uma substituição no tempo e fui trabalhar depois também na assessoria de imprensa da Prefeitura de Ouro Preto. Sim. E há um caso interessante que aconteceu lá no tempo, que foi envolvendo o José Alencar Gomes da Silva. Ele era amigo nosso, da família e tal. A Cometa, que é a empresa que ele criou, era lá no bar, e era empresa lá de casa. Então, era amigo do papai, da minha mãe. Mamãe gostava muito dele e tal. E eu encontrei com ele aqui, ele é já presidente da Federação das Indústrias, depois foi candidato a governador. Nós tínhamos uma atividade, mas me chamava de Coutinho e eu chamava de José Alencar, que, falando rapidamente, parece Zé Alencar, né? Teve uma vez que ele visitou a redação do Tempo, acompanhado do Vicente Medioli e da secretária executiva, Abreu, esqueci o nome agora. Aí, de repente, ele me viu sentado lá na redação e falou, uai, Coutinho, o que você está fazendo aqui, Coutinho? Ele costumava me ver, 30 e tantos anos no Estado de Minas, estranhou de eu estar lá. Aí eu levantei por lá e falei, ô Zé, tudo bem? E cumprimentamos, conversamos sobre o bar, sobre saudade da família. Ele até falou, você vai lá ao bar e vem matar saudade. Eu falei, não, Zé, eu não vou lá matar saudade, eu vou lá viver saudade. Ele ainda brincou, falei, eu vou usar no meu discurso, gostei, viver saudade, não é matar saudade. Bom, aí quando chegou na hora do cafezinho, todo mundo falou, pô, você chamou o presidente da República, ele estava no exercício da Previdência, que o Lula tinha viajado. Sim. Pô, você chamou o vice-presidente da de Zé? Não, José Alencar, falo de pé. Mas virou uma piada. Virou uma piada, né? Bom, aí, quando eu saí do Estado de Minas, só para completar essa trajetória, né? Na época, eu editei muitos jornais para o Hospital Arapiara, para várias entidades e tal. Trabalhava bem.
trabalhei também na Companhia de Processamento de Dados, na assessoria de imprensa, isso já, ainda enquanto jornalista admin. E quando eu saí, depois eu fui para a Controladoria Geral do Estado, não, primeiro para o IPSENG, para a assessoria de imprensa do IPSENG, aqui na Praça da Liberdade, e depois para a Controladoria do Estado, já na cidade administrativa. Certo. Então, já com 70 e tantos anos, aí eu parei, aposentei de novo, não, já tinha aposentado. Fui para casa, resolvi criar jornal de bairro. Então, aposentou, mas não parou. Criei o jornal de bairro, o Jornal Sion, Sim. que eu morava lá, na rua Praça Miguel Chiquilop. Depois mudei para a Serra. Aí criei o jornal, continuei com o Jornal Sion. Criei o Jornal da Serra. Aí minha filha, Liliana, resolveu me ajudar. Ela também é jornalista? Ela não é jornalista, mas escreve muito bem. Sim. Aí também mexe bem com computador e tal. Contratamos o cara. E ela também mexia com a parte de publicidade. Sim. Aí criamos, e nós escrevíamos artigos lá no jornal, fazia cobertura. Aí criamos o jornal da Goa. E depois criamos um jornal próprio, que chamava Espaço, que durou pouco tempo. Aí quando veio a epidemia de Covid, evidentemente nós paramos, porque não dá para ficar fazendo visita e tal. Certo. E também eu já estava com quase 80 anos, aí Já resolvi tinha dado parar. sua contribuição, né? Continuei fazendo minhas trovas, né? Sim. Fala desse seu lado trovador. Eu já era membro da falar nisso aqui, ó, eu já era membro da Associação Brasileira dos Trovadores, Certo. União Brasileira dos Trovadores, e também da Academia Mineira de Trova, Certo. que, aliás, eu sou até hoje a cadeira número 11, patrono Casimiro de Abreu. Olha, Mas eu queria te mostrar um negócio aqui. muito bacana. Essa foto aqui, ó, Sim. foi na época que o Zé Alencar visitou a redação lá. E que Você e o Zé. Que eu chamei de Zé, o vice-presidente da República. Até uma história também interessante, o livro que eu publiquei, esse aqui. Vamos mostrar. Como é que chama? Vou falar de duas trovinhas aqui, ó. Leia, por favor. Quando me foge a esperança e a minha fé chega ao fim, acordo logo a criança que dorme dentro de mim. Então, outra que eu falo também, que eu gosto também, fala assim: quem cultiva uma amizade dentro do seu coração pode morrer de saudade, mas nunca de solidão. Bacana. Então, aí, até hoje eu estou fazendo minhas quadrinhas, escrevendo umas coisas. Estou pensando em editar um livro aí, são os artigos que nós publicamos durante tempos nos 4 jornais que a gente editava, e bem como um livrinho de trovas humorísticas ilustrado. Certo. Fora isso, ver televisão, torcer para o Cruzeiro. Encontrar os conterrâneos de Ubá, né? Vocês têm uma reunião. E aconselhar os jornalistas a serem sempre fiel ao juramento deles. Fala disso. Que conselho que você dá para quem, né, você é um veterano, para quem está começando? Porque hoje em dia, eu acho que o jornalismo de antigamente era um pouco... A gente era mais solto, porque a interferência da direção do jornal e da publicidade, embora houvesse, não era tão absurdamente invasiva. Eu lembro que a redação era propriedade dos jornalistas. Quem decidia o que era manchete, o que não era jornalista. Em alguns casos, o diretor de jornal só ia ficar sabendo qual que era a manchete quando ele recebesse o jornal no dia seguinte. Hoje, uma série de motivos que eu não vou condenar o jornalista jamais, porque a pressão é muito grande. E há muita interferência da empresa no trabalho jornalístico, o que impacta o jornalista em sua liberdade de escrever o que ele está sentindo, o que ele está vendo, o que ele está olhando. Acresce que com essa mudança de não mais haver exigência de diploma para jornalista, houve, sem dúvida, a invasão, entre aspas, vamos dizer, invasão sem ato, de pessoas desqualificadas por exercício do jornalismo.
Certo. que não aprenderam do banco escolar a verdadeira missão do jornalismo, os seus compromissos com a verdade, com a ética. Então, isso prejudica um pouco a qualidade. Tanto que hoje... E, além disso, talvez por isso, ou talvez por causa das redes sociais, ou por causa da televisão, embora a televisão existia, os jornais também. Sim. A tiragem de jornais hoje é mínima. Jornal físico, de jornais, né? Hoje, as bancas de jornais hoje são mais para venda de bijuteria, de bala, de sorvete, de revistinha, do Maurício de Souza, do Pala Cruzada. Quando tem jornal é para vender para quem tem cachorro, né? Isso. Está lá escrito jornal para pet. Antigamente era para leitores, agora é para pet. Então, eu acho que houve uma queda realmente. Por isso que eu volto, eu defendo, participo de qualquer luta para a volta. Parece que está havendo um movimento para a volta da exigência do diploma, né? Porque não é nada, né? Então, 3 anos que a gente passa lá aprendendo. Claro. Ética e tal. De repente, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento começa a escrever. Isso. Empobrece, né? Obviamente não tem aquele anteparo, aquela bagagem que lhe permite distinguir. Até isso, que lhe permite distinguir a verdade da mentira, do ético do não ético. Certo. Verdade, não tem. Aliás, eu às vezes fico pensando que deveria haver uma reformulação do currículo escolar para ensinar ética, vergonha, crime e castigo, educação. Porque as matérias, por exemplo, como história, geografia, você aperta uma teclinha do computador não, do celular, e sabe, então, você recebe as informações, então é inteligência artificial. Isso. Mas determinados ensinamentos básicos da convivência humana não são ensinados nas escolas. E não custaria nada a pessoa aprender. Eu não tenho dúvida que muitas crianças e adolescentes que se envolvem no crime se envolvem sem saber exatamente que o que eles estão fazendo é direito ou não é. Que eles podem e não podem. Quer dizer, não há regulação. Não censura, jamais, mas regulação. Regulação. Para ele ter conhecimento do que existe, do que pode ser feito e do que não pode ser feito, do que é crime e o que não é. De que pena ele está sujeito se ele praticar esse ato ou não é. Eu acredito que, principalmente nas famílias periféricas, onde é que os exemplos, às vezes não sempre, mas óbvio que existem famílias bem estruturadas. Sim, que também. Mas, às vezes, o pai tem que trabalhar o dia inteiro, a mãe também, e o menino fica meio abandonado. E, obviamente, a escola melhorou muito, a escola pública, né? Dá oportunidade a muitas crianças, assim como o SUS também atende muito bem a saúde das pessoas mais desprovidas. Mas eu acho que devia de haver um esforço maior das escolas para ensinar esses conceitos básicos, conceitos humanos, de humanidade, solidariedade, caridade. Usando a palavra bem, sem frescura, evidentemente, Claro. mas com seriedade. Olímpio, você que trabalhou tanto na editoria de saúde, cobrindo, fazendo matéria sobre saúde, como é que você vê essa onda, né, no Brasil atual, da desinformação, do negacionismo, da ciência, né? A gente teve aí, né, um período em que o Brasil caiu, né, na vacinação, no nível de vacinação das crianças. O Brasil custou a comprar a vacina do Covid, né? Teve essa onda de negacionismo. Como é que você enxerga isso? Você que veio de uma área que valoriza tanto, né? Escreveu tanto sobre saúde, sobre ciência. Eu estava considerando uma vez, Fernando, uma coisa muito curiosa. Há 50 anos, quando eu cobria a área de saúde, para o estado de Minas, geralmente não, sempre, no início de janeiro, fim de dezembro, está vindo aí, início de janeiro, fevereiro, os índices de gastroenterite, doenças gastrointestinais, subiam
por causa do calor. Sim. E as crianças, principalmente, da periferia, vivendo em péssimas condições de higiene, sem hidratação adequada, sem alimentação adequada, etc. E quando chegava no inverno, maio, junho, subia, evidentemente, os índios as doenças respiratórias. Há uns 50 anos depois, ano passado, os jornais começaram a dar que o secretário de saúde estava surpreendido com o número alto de gastrite, que os hospitais estavam lotados, que eles não estavam despreparados. Eu falei, gente, há 50 anos atrás eu já sabia, eu não sou médico, eu já sabia que em janeiro, fevereiro, aumenta os casos de gastrite, e eles estão despreparados. Porque se parece, seria cômico se não fosse trágico, né? Exatamente. Mas é isso. É um pouco também do que você falou, né, Olímpio, dessa questão de, né, não ter mais a obrigatoriedade do diploma, né? A gente vive uma onda aí de desinformação, né, potencializada pelas redes sociais, pelas milícias digitais, né? Eu acredito que você, que é de uma geração, né, que era da apuração, né, que não era só recorrer ao Google ou pedir uma ajuda da inteligência artificial, você tinha que produzir com fontes, né, checando, né? Eu imagino que você deva observar que o jornalismo empobreceu nesse sentido, né? Você tem essa visão? Eu tenho. Você sabe, eu de vez em quando fico pensando numa outra coisa, por exemplo, o SUS, por exemplo, é um plano de saúde, quer dizer, Sistema Único de Saúde. Sim. Não sei se você sabe, mas há uns 30 ou 40 anos, tentou-se implantar no Brasil um Plano Nacional de Saúde, que o médico atingia, aí que pesou um pouco, os médicos atindiam os pacientes em seus próprios escritórios, em seus próprios consultórios, e recebiam do paciente uma importância, dependendo do grau de salário dele, vamos dizer que a consulta fosse R$40. Se o cara tivesse para ganhar salário mínimo, ele pagava, por exemplo, R$3 e o plano pagava o resto. Isso causou um mal-estar na classe médica, então acabou o Plano Nacional de Saúde não vingando. Sim. E aí depois, felizmente, veio o SUS, né? E outra coisa também que aumentou as campanhas de vacinação e tal, de prevenção. O que precisa hoje, porque eu acho que nessa área de saúde, fundamentalmente, é acabar com as causas da doença. Você vê o caso da dengue, aí eles fazem esforço, mas é muito esgoto maltratado ainda, é muito local ainda precisando de saneamento básico. Sim. Lembrando dos episódios de Belém aí, porque lá também o saneamento básico é de má qualidade. Embora isso não justifique a intervenção do chanceler alemão, não, eu acho. Ele devia ter ficado calado. Vai cuidar da terra dele. Olímpio, vamos retomar um pouco a sua trajetória como trovador. Você disse que você escreve trovas desde 12 anos, né? 17. Ainda na infância. O que te despertou? Como é que é? Que tipo de talento a pessoa precisa ter? Uma trova é um verso pequeno rimado, não é isso? Começou, curiosamente, eu lendo trovas de J.G. de Araújo Jorge, Luiz Otávio. Eu tenho muitas cartas deles lá em casa, porque eu com 17, 18 anos comecei a escrever para eles, e eles respondiam com muita amabilidade. A Paris Fernandes, fiz amizade com Rodolfo Coelho Cavalcante, editei um livrinho em 1966, com 26 anos, pela Masa Editores, da Maria Mazarello, 1966. A livraria dela, a editora, era em frente ao Lucas, ali no Maleta. Aí eu resolvi editar o livro. E comecei a participar de uns concursos, mandar a trova também para um programa que tinha na Rádio Globo, Trovas e Trovadores. E ganhei uns prêmios aí, uns troféus e tal. Aí fui entusiasmando. Sim. Hoje,
E eu confesso que a minha administração não foi boa, tanto que eu estou quase transferindo. Hoje eu sou presidente da seção de Belo Horizonte da União Brasileira dos Trovadores. Sim. Mas já está na época de passar, e eu confesso que eu não fiz uma boa administração, não. Meio assoberbado com os problemas pessoais aí, Sim. inclusive de doença em família. Eu não pude me entregar de corpo e alma, não. E lá na academia eu continuo, mas a academia tem tempo que ela não. Mas o movimento trovadorístico é muito grande no país, sabe? Tem muitas entidades, a UBT se espalhou no Brasil inteiro. Mas não é divulgado, né? A gente não conhece, né? Por que não tem essa valorização da trova? Talvez seja um dos movimentos poéticos mais amplos do Brasil, mas é pouco divulgado realmente. Sim. Agora, no meio... Mas a UET eu não trouxe o número exato, mas tem sessões em praticamente todas as capitais e tem delegacias em mais de 100 cidades do Brasil. Que interessante. E promovem concursos de trovas Maranguape, Cambuci, Niterói, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Caicó, enfim, em várias capitais do Brasil, Pernambuco, Recife. Então, quer dizer, é um movimento muito grande, que merece mesmo uma maior divulgação. Joia. Olímpio, e quais que são as suas inspirações no jornalismo? Por que você se interessou? Você falou que ficou em dúvida entre direito e jornalismo, e o episódio no banco acabou te, né, empurrando para a escolha. Quais que eram as suas referências? Você tem algum familiar que também era da escrita, ou isso foi uma coisa nata que você acha? Não, eu tenho uma irmã, felizmente já falecida, a Marilda, que gostava muito de escrever e me entusiasmava, me incentivava muito. Pô, Pimpinha, essa é boa e tal. E, curiosamente, uma das coisas que mais me entusiasmou, além da troca de correspondência com esses trovadores, me indicavam livros para ler, Félix Aires, Símaco da Costa, Luiz Otávio, Henrique Teodoro Wenck, aqui de Belo Horizonte, o Paulo Emílio Pinto. Foi uma vez que eu tinha 17 anos, e eu estava lá na mesa de jantar, lá em casa, estudando, e eu sempre tinha um papelzinho do lado. Eu escrevi uma trova para o papai e minha mãe, que o papai prezava muito a honestidade dele. E a mamãe era uma ternura que toda mãe tem. Não é vantagem nenhuma, não. Toda mãe tem, principalmente pelos filhos, né? Aí eu escrevi uma trova que falava assim, de meu pai a honestidade, de minha mãe a ternura. Por isso, em meia maldade, mantenho minha alma pura. E lembro como se fosse hoje. O papai levou, ô Maria, vem cá, Maria. Olha o que o Olimpinha escreveu para nós, Maria. Elas ficaram em tanto entusiasmo que aquilo serviu como injeção de ânimo para continuar fazendo, né? Certo. Na época do golpe aí, logo em sequência, que eu estava trabalhando ainda na última hora, e obviamente papai e mamãe sabiam do que estava acontecendo aqui em Belo Horizonte, e eu ia quase semanalmente ao bar. Não só para ver o papai e mamãe e meus irmãos, porque eu tinha uma namorada também lá. Aí, teve uma vez que a minha mãe, curiosamente, naquela época, fazer uma ligação para o bar, era uma batalha. Tinha um posto telefônico ali ao lado, onde era a Camponesa, na Goitacazes, quase esquina com a praça. E que eu tinha que ir para lá toda quarta-feira, eu tinha que ligar para papai e mamãe, não tinha celular, né? E demorava. Mas enquanto eu não conseguia a ligação, eu não saía de lá, porque senão a mamãe não dormia, né? Ah, mãe, tudo bem? Meu filho, como é que você está aí? Eu estou preocupada com você, estou vendo esse negócio de... Mal sabia que eu estava no meio das passeatas, lá correndo, os caceteiros. Não, preocupa não, mãe. Não tem nada não. Evidente, claro que eu tinha medo, mas não deixava por isso de enfrentar. Fazendo jornalista tem que... Está no sangue, né? Aí, eu lembro que uma vez, baseado nisso, eu escrevi uma trova, evidentemente eu não mostrei para ela.
Mas eu mentia para ela, né? A mãe pilha não deve mentir para a mãe, né? Uhum. Às vezes que uma tua fala assim, Deus me perdoe se minto para ti, querida mãezinha, mas a tristeza que eu sinto deve ser somente minha. Eu estava triste, preocupado e tal, mas não, mãe, está tudo ótimo, aqui não preocupa, não. Estou aqui numa boa, aqui não tem perigo, não. Aí tem que bem que tinha. Sim. Estudando jornalismo. E além do mais, trabalhando na última hora. E eu tinha mania de comprar uns livros de Jorge Amado e também recolher, pegar emprestado lá na faculdade, na Fafiche, umas revistas sobre a América Latina, falando de fome, de desnutrição e tal, que obviamente eram considerados, Jorge Amado, inclusive, comunista, né? Quando me falaram que eles estavam dando busca nas pensões lá e tal, para fazer revisão, eu tinha uns ninhos de galinha lá no quintal, Rua Bernardo Guimarães, 1855, hoje tem um prédio lá. Eu fui lá, levantei os tijolos do ninho das galinhas, pus um buraco, enterrei os livros, as revistas todas. Enterrou seus livros comunistas. O curioso também tem uma história interessante que envolve esse negócio. É que eu achei em casa uma fotografia uma vez, eu entrevistando, uns meses depois do golpe de 64, acho que junho, parece, eu entrevistando no DOPS, está escrito atrás da porta, DOPS, eu entrevistando uma pessoa, o cara me mostrando um revólver, e tem no fundo, assim, uma série de gavetas, e o cara me mostrando um revólver, lá no DOPS. Eu falei, até hoje eu tenho a foto, mas o fato eu não tenho. Não lembro de jeito. Uma hora eu vou mostrar para o jornalista mais antigo, para ver se eles descobrem o que eu estava fazendo no DOPS, entrevistando um cara de lá. Então, tá bom. Isso. Olímpio, agora fala um pouco da sua vida hoje. Eu observo que você, embora não seja da geração, né, da tecnologia, você se adaptou muito bem. Eu vejo que você tem redes sociais, que você faz postagens, comenta de conjuntura política, né? Você é um jornalista veterano, mas que acompanhou aí essas mudanças. Conta um pouco para a gente assim, como é que é hoje você, né, com a sua bagagem, com a sua vivência, e você ter feito essa inserção aí, acompanhado, né, as tecnologias. Atualmente, eu ando até um pouco viciado nesse negócio aqui. E vendo televisão e futebol, torcendo para o Cruzeiro, mas conversando com os amigos. Toda segunda-feira, os jornalistas da Guarda se reúnem no bairro do João. Segunda agora tem conta, primeira segunda-feira de cada mês. O pessoal de Ubá também, toda quinta-feira, se reúne no bairro do Clóvis. Então, eu tenho mais vivido essa vida social, assim, vamos dizer assim. Ótimo. E escrevendo minhas quadras, pensando em publicar uns livros aí que eu tenho escrito e editar. Serão livros de trovas, com trovas? De trova eu tenho pensado de editar um que é ilustrado, com as trovas humorísticas com ilustração, sabe? Ah, sim. Mas eu até vou procurar a lei da Literíssima para ver se ela... opinar para mim se vale a pena publicar, se não vale, quanto fica, né? Certo. Porque eu acho que livro tem que ser publicado. Porque fica, né? Fica para a posteridade, né? Eu queria deixar Claro. um conselho aqui. Algumas vezes as pessoas me perguntam, que tipo de conselho que você daria aos jornalistas que estão formando? Mas antes disso, eu queria contar um detalhe. Logo no início da minha carreira, vamos dizer, de jornalista, eu participei do seminário promovido pela ESSO. Estou falando porque mexe com o jornalismo de agora. E entre os conferencistas estava lá o Carlos Heitor Coni. Sim. E outro jornalista lá. E um deles colocou na época uma coisa que até hoje não foi muito bem seguido pelos jornais, não. Ele falou exatamente o seguinte: olha, as 5 perguntas fundamentais já não basta. Onde, quando, como, por quê e tal. Há que se partir por e daí.
Veja bem, há mais de 50 anos isso. Ele já adivinhava que o jornal interpretativo, realmente, porque hoje, principalmente com a televisão, com as redes sociais, o que está acontecendo lá no Rio, agora, daqui a 2 minutos, todo mundo está sabendo. Certo. Então, ele sugeria que a gente viu, quer dizer, uma pessoa foi atropelada na Afonso Pena, esquina com Bahia, e não é a primeira vez. Quer dizer, além do fato, tem que procurar alguém para ver se eles vão fazer providências, se vão mudar a mão de direção, ir lá procurar quem é responsável, o Detran, saber da família, quem que é o morto. Certo. Ou até mesmo, não deixa de ser informação, dizer quando ele vai ser velado e sepultado. E os jornais, às vezes, até hoje, se limita a publicar o fato do dia, quer dizer, sem esquecer. Aí depois vem a tal suíte. A suíte deve ser dada na própria notícia, tem que ser esgotada. Certo. E aí só você respondeu, e daí? Isso, verdade. Quer dizer, negócio, por exemplo, do surto de varíola e tal, mesmo o surto de Covid, a epidemia de Covid. Não basta dizer que morreu mais um, não. Tem que dizer o que vai ser feito, quando é que chega as vacinas, Claro. quando é que vai ser iniciada a vacinação, Sim. quem comprou, se já chegou, enfim. Porque aí você fecha a notícia. E o Caio falava isso, Zeni Ventura, lembrei agora o nome Zeni. do jornalista. Grande Zeni. Era um jornalista conhecido, consagrado. Sim. Ele falou, não basta, há 50 anos. Bom, mas, voltando... O conselho que você daria? Me pergunto, às vezes, que tipo de conselho que eu daria para jornalistas. Para o jornalista recém-formado, mesmo, em início de atividade, eu fui procurar justamente o juramento. Siga o juramento que todo jornalista faz, os que se formam em faculdade, por isso que volta o diploma. Isso. Porque ele vai ler esse juramento, que eu encerro. Em nome, eu, Olímpio da Cruz Simões Coutinho, ao me formar em jornalismo, juro exercer a profissão com ética, responsabilidade e compromisso com a verdade. Prometo respeitar a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões e buscar a informação precisa e imparcial. Comprometo a defender a liberdade de imprensa e a proteger as fontes de informação. Juro não me deixar levar por interesses pessoais ou políticos, e sim trabalhar em prol da sociedade e da democracia. Que a minha prática profissional seja guiada pelos princípios da ética, da justiça e da verdade. Juro exercer o jornalismo com dignidade e responsabilidade. Eu acho que todo jornalista que seguir isso aqui será um bom jornalista. Tem razão, com certeza. Seguir o juramento já é um ótimo começo, né? É, exatamente. Porque algumas profissões, medicina e tal, o próprio jornalismo, eles não estão seguindo o juramento. Tem que ler de novo. Isso. Ler de novo e conscientizar que é um juramento, que é coisa séria, que não é brincadeira. Praticar, você escrever, você influenciar leitores. Certo. Você escrever para pessoas que estão ali ávidas da informação, e você tem que dar a informação precisa, correta, honesta, verdadeira. Porque senão você induz a pessoa ao erro. Certo. E induzir a pessoa ao erro é um crime tão forte quanto cometer um erro, né? Com certeza. Fala um pouco do seu time, que você é tão admirador do Cruzeiro. Faz um balanço aí. O Cruzeiro que já caiu para a segunda divisão, voltou, está retomando aí os dias gloriosos. Fala um pouco dessa sua paixão também pelo Cruzeiro. Não, eu vou fazer um negócio. Olha, eu nasci em Ubá, como falei, eu era em Morelos. Joguei lá, inclusive, quando era menino. Depois eu vim para Belo Horizonte, influenciado. Antes, ainda em Ubá, eu era vascaíno, porque as rádios do Rio transmitiam só jogos do Campeonato Carioca. Isso em 1958, por aí. 58, 60. Quando eu vim para cá, o Cruzeiro estava ganhando tudo, Tostão, de Seu Lopes e tal, eu comecei cruzeirense. E, curiosamente, o Aimorés é azul e branco e o Cruzeiro também é azul e branco.
Tive uma certa paixonite pelo Santos na época do Pelé, mas atualmente eu sou Cruzeiro. Uhum. Eu não sei se eu posso tomar liberdade, com perdão dos atleticanos, mas eu vou camar um poemeto que eu escrevi sobre o Cruzeiro. Claro, por favor. Fala assim, ó, na vida, de verso em verso, torço em azul e sou franco. O verdadeiro universo não pode ser preto e branco. O astronauta exclamou vendo a Terra lá de cima. É azul, e assim provou ser esta a mais bela rima. Azul é o meu coração, nosso planeta é azul, e numa constelação brilha o Cruzeiro do Sul. O preto e branco é antigo, coisa de cinema mudo. O azul que eu bendigo é a cor de quase tudo. Está no céu, na bandeira, está na veste da mineira, está no mar que beija areia, está nos olhos da sereia. É azul a camiseta do Aimorés de Ubá. Lá jogou Esperneta, também Nicola e Guará. Por isso, amiga e amigo, cruzeirense eu hei de ser, pois só assim eu consigo ser feliz e não sofrer. Olha, muito bom, muito bom. Ótimo, Olímpio. Você tem mais alguma lembrança, algum destaque que você queria deixar, alguma história, além de todas essas que você já nos contou? Olha, você sabe, Fernando, que felizmente eu com 85 anos tenho uma memória muito boa ainda. Se eu fosse contar todas as histórias aqui, eu ficar aqui 2 horas. Tem uma história linda, então eu vou resumir que eu lembrei agora. Uhum. Havia um vendedor de laranja lá na porta da Associação Médica. E uma vez eu passando lá, ele estava com a filha dele, uma menina de uns 4, 5 anos, com a perna engessada. E eu passei de novo, porque eu trabalhava na Associação Médica, estava lá com a menininha lá. Ele falou que a mulher dele tinha largado ele, que ele tinha que levar a menina. Eu falei, mas eu tenho notado que eu não sou ortopedista, não sou médico, mas trabalhava na área. Eu falei, espera aí, eu tenho passado aqui, tem mais de um mês, mais de uma semana que eu estou vendo essa menina. Não está na hora de tirar. Talvez está, mas eu não tenho direito a médico, não tenho... Não. Aí eu falei, espera aí. Aí eu trabalhava no síndico, cobria a Secretaria de Saúde, o secretário era o Cláudio Salgado. Aí eu me deu um cartão e eu levei a menina, ele e a filha dele, lá no Hospital da Baleia. Lá no serviço de ortopedia do Hospital da Baleia. Tiraram o gesso, a perna estava mais do que cicatrizada, a fratura, mas a perninha da menina estava bem mais fina do que a outra. Mas com um mês de engessada, aí o médico, esqueci o nome dele, Theo Bena, ele falou, Olímpio, o problema é o seguinte, já tem que fazer fisioterapia. Mas naquela época não tinha o SUS, né? É. Ele não tem INPS, não tem carteira assinada, nada. Pô, infelizmente, não era Santa Casa minha, eu tentei, não consegui. Aí eu fiz um negócio meio louco. Eles que me desculpe. Como eu te falei, eu era assessor de imprensa, o presidente era o Francisco José Neves, um dermatologista, saudoso Francisco José Neves, atleticano. Bem atleticano mesmo. Eu estive lá e falei com o Chico, contrata o rapaz aí, é só para ele poder... Contei o caso para ele, foi Olímpio. A Associação Médica estava fazendo a sede que está lá, a mais nova, que antigamente era um prédio velho na esquina da Guajajara com João Pinheiro. Estava terminando já. E o arquiteto era o Mardônio, ele que chefiava. Aí eu falei, bom, eu não posso, mas pergunta ao Mardônio, se ele estiver precisando, eu contrário. Aí eu cheguei para o Mardônio, o doutor Francisco falou para você contratar esse rapaz aqui, para ele poder e tal. Bom, já que o doutor Francisco mandou, aí eu fui lá com a dona Arlinda, falei, ó, o Mardônio falou que está precisando de gente para completar a obra lá, para você contratar. Aí ela assinou a carteira. Aí, 3 dias depois eu levei lá, a menina fez a fisioterapia lá. E o curioso é que uns 3, 4, e continuou com a barraquinha de fruta, dei lá. Aí levar a menininha e tal, falei, põe ela para andar dentro de casa também e tal. Evidente também, porque o ortopedista falou, ali, aconselha ele para a menina para andar e tal, se puder dentro d'água também.
Aí um dia ele me perguntou, o que você está pretendendo? Eu falei, pô, você está duvidando de mim? Eu não quero nada, não, rapaz. Fiquei até com raiva dele. Alguém deve ter soprado alguma coisa. Sim. Curioso isso, né? A gente, até hoje acontece. A gente às vezes ajudar uma pessoa, É mal interpretado. começa a achar que a gente tem interesse. Estava me dando trabalho danado, levando de táxi para lá e para cá. Aí, resultado, um dia, cadê ele? Não vi. Ele tinha fechado a banca lá, nunca mais soube. Essa matéria está até aqui. Mas não precisa não, né? Sim, sim. Sem mostrar, não. Mas está ótimo. Deixa para lá, Isso. tá bom? Obrigada, Tá bom? Olímpio. Eu que agradeço. Foi muito bom a gente conhecer um pouco da sua história. E, em nome da Casa de Jornalistas, te agradeço as contribuições aí para o jornalismo mineiro. E te desejo aí muito sucesso. Eu que agradeço, Fernanda, pela honra. Muito obrigada. É uma honra mesmo. Muito obrigada por estar aqui. Inclusive, quando eu já li o nome dos outros colegas, ela tem muito boa companhia.